Quando eu entrei na consultoria, eu encontrei uma área bem desafiadora, pois não tinha muitas práticas desenvolvidas, até tinha algumas que não eram colocadas em práticas. E também até pelo contexto geral que a Jota se encontrava, onde muitas metas não eram batidas, assim como a cultura de excelência também não era bem fomentada. Então era um cenário onde eu poderia me conformar, poderia mudar aquela realidade que eu estava, onde eu me encontrava. Então, minha preocupação inicial era justamente pensar como que a gente poderia mudar aquele cenário. É fomentado bastante aqui na SAE que a gente tem que ser diferenciado. Então, dessa forma, a gente pode colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende na faculdade e assim como as ideias que a gente busca no MEG ou em outras pesquisas que a gente pode ter também no mercado de trabalho. Tendo em vista esse cenário bem complicado que a SAE se encontrava, acho que o ponto inicial foi pesquisar bastante práticas similares ou parecidas que a gente poderia tentar implementar aqui, lógico, fazendo um tipo de ajuste para poder se encaixar no nosso modelo de gestão ou na nossa cultura realmente aqui da empresa. O conhecimento da empresa geralmente é muito forte nos membros da assessoria da qualidade na época, por tendo em vista ter que conhecer todos os processos, toda a nossa história, então assim como na diretoria. Mas esse conhecimento tem que ser de todos, porque a partir do momento que você conhece a sua história, você honra essa história no presente. A partir do momento que a gente criou o game para que as pessoas conhecessem essa história de uma forma bem divertida, que é através dessa grande brincadeira que é feita no planejamento estratégico. Então a gente coloca algumas brincadeiras para você pesquisar, por exemplo, nosso relatório de gestão, que é um documento onde lista toda a nossa história, nossas práticas, como elas ocorrem, como que nossos processos são executados, assim como o nosso banco de práticas. Então os membros pesquisam essas práticas, elas estão cientes de tudo para quando chegar no game todo mundo afiado para tentar acertar e ganhar a premiação. Que muitas vezes pode ser uma caixa de chocolate, mas mesmo assim, eu acho que o prêmio não importa. Acho que o grande diferencial é essa competitividade para que o grupo vencedor tenha essa sensação de saber e de conhecer mais a história da CE. E eu acredito que a marca que eu pude deixar assim, de imediato foram as metas que inicialmente não tinham sido batidas, mas acho que o principal foi a cultura. Eu acho que o mínimo impacto que a gente pode fazer, a gente pode gerar e outras pessoas podem replicar isso. Então essa cultura que a gente pode mais, que essa cultura de excelência deve ser fomentada entre todos. Então a partir do momento que uma pessoa vai lá e faz, outras pessoas também se engajam e têm essa mente que podem cada vez mais podem contribuir com um grande resultado dentro da empresa. Então acho que o inicial para qualquer prática ou ação ou projeto de uma empresa júnior é o comprometimento. Acho que é fundamental para você fazer qualquer tipo de ação que você tem para o estabelecimento da sua empresa júnior. Então, a partir do momento que há esse comprometimento e há essa capacidade de você vislumbrar aquela prática dentro da sua empresa júnior, eu acho que torna o processo todo mais fácil. São pequenas ações, como eu disse, que tendem a gerar grandes resultados. Eu sou Alisson Castro, fui da assessoria da qualidade em 2012 e eu fui responsável por estar implementando essas práticas dentro da empresa júnior.